Salomão, te dou boas-vindas ao Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, transmitido para todo o país. E hoje vamos falar do desenvolvimento de radar de sensoriamento remoto e as vantagens dessas tecnologias para o meio rural. A nossa entrevistada é a Laila Moreira, cofundadora e diretora técnica da empresa Radaz. Ela já está conectada. Laila, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Obrigada eu, Raíssa, e muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, Laila, conta pra gente então de onde vem a história, né, de vocês, por que trabalhar com esse nicho, como é que surgiu a Radaz? Então, a nossa startup fundou, eu tinha acabado de terminar meu mestrado e eu já trabalhava na área de radares de abertura sintética, então uma equipe de engenheiros que também trabalhava com radar de abertura sintética. Tivemos a ideia de embarcar um radar com no máximo 5 quilos em um drone que consegue carregar no máximo um peso de decolagem de 25 quilos. E então começamos. Fundamos a empresa há 5 anos, em janeiro de 2017. Ela fica localizada em São José dos Campos. Atualmente temos 4 patentes de invenção depositadas e estamos depositando mais uma agora. O nosso corpo de profissionais tem experiência há mais de 30 anos na área de radares de abertura sintética. Além disso, a nossa tecnologia é totalmente verticalizada, ou seja, nós desenvolvemos toda a parte de hardware e software, além que temos uma vista de produzi-los inteiramente no Brasil também. E o nosso foco de aplicação atual, considerando que abrangemos diversos segmentos, resolvemos focar nos principais, que são agronegócio, florestas industriais, mineração e pesquisa e desenvolvimento. E o nosso produto é um radar de abertura sintética que alocamos em um drone e assim sobrevoamos a área, transmitindo ondas eletromagnéticas e recebendo elas de volta. E com isso, então, a gente faz a aquisição de vários sinais dessa antena pequena em movimento ao longo da trajetória. E após o processamento de sinais, que faz a soma de todos os sinais adquiridos, é como se fosse uma antena grande, ou seja, ele sintetiza uma antena grande. Tá certo. E quais são as principais funcionalidades? Na prática, o produtor rural utiliza essas soluções para quê? Então, eu vou dividir por áreas. Então, temos para a área de mineração a medida da subsidência do solo, onde sobrevoamos a área diversas vezes e com isso medimos quanto que o solo afundou durante um período. Então, fazemos um monitoramento da área, fazemos uma revisita, por exemplo, mensal, de 1 a 2 anos, e trabalhamos com a banda LP. Temos também a plantação da cana-de-açúcar, temos a medida de mapa de umidade de solo, biomassa, previsão da data da safra e produtividade, onde conseguimos uma previsão de 3 meses de antecedência para falar para o agricultor quando será a data da safra e com desvio de precisão de até 5 dias e também da produtividade. Outra aplicação nossa é o radar com penetração no solo, também chamado de GPR, onde o radar levanta a imagem do subsolo, ou seja, embaixo do solo, e a gente utiliza a tecnologia da tomografia através de voos helicoidais. Então, tivemos até um caso de sucesso com um centro de pesquisa dos Emirados Árabes, que comprou um sistema nosso para descobrir estruturas abaixo das dunas. Também temos as florestas industriais, temos o inventário florestal e temos o mapa, além do inventário, temos o mapa de umidade do solo da floresta, com o modelo de terreno, e também temos a localização de formigueiros. Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão dos formigueiros, que eu sei que vocês têm uma parceria também. Agora você citou aí o inventário florestal, né? Como é que funciona isso? Então, o cliente nos passa as informações dos limites da floresta
definindo a localização das florestas a serem mapeadas. E, além do inventário florestal, ele pode estar requisitando o mapa de umidade e modelo de terreno. E, assim, com as próprias linhas de voo, a gente já engloba essas aplicações também, sendo que todas essas aplicações são feitas com voo linear e, caso eles queiram a localização de formigueiros, daí a gente faz todas as aplicações que eu mencionei, mais essa com o voo helicoidal, porque para detectar o formigueiro é com voo helicoidal. E para isso, então, a gente usa as 3 bandas de frequência. Sabendo desses parâmetros e da área ser sobrevoada, a gente programa o tablet para o voo da área desejada. Depois, levamos o drone para o campo, sobrevoamos a área e os dados adquiridos durante o voo são gravados em um pendrive. E pós-voo, este pendrive, então, é inserido no notebook e o processamento é feito, gerando o resultado dessas aplicações para o cliente. E 1 hora de voo equivale a 1 hora de processamento. Então, se haver 1 hora de voo, teremos 1 hora de processamento, sendo que este processamento é feito automaticamente no notebook. Ô, Laila, e qual a importância desses dados, desses radares para o agronegócio brasileiro? Então, a importância é que vai ajudar com que seja mais rápido o processo, porque muitas vezes as medidas são feitas ponto a ponto, diretamente no campo. Então, a nossa proposta é de realmente deixar mais eficaz e mais rápido do produtor, né, do agricultor, conseguir captar o resultado. Usando o tempo do produtor, a gente sabe que tempo é dinheiro, né, Laila? Exato. Muito bem. Agora, eu sei que vocês tiveram uma experiência nos Emirados Árabes, é isso? Conta pra gente essa história. Sim, tivemos. Na época, um dos nossos colegas que trabalhou conosco nas antenas acabou sendo contratado pelo Instituto de Pesquisa nos Emirados Árabes e, com toda a nossa tecnologia, eles se interessaram bastante e entraram, então, em contato junto com o nosso parceiro. Fizemos uma reunião apresentando nossa tecnologia. Eu lembro que ainda foi no meio da pandemia, então acabou que fizemos todas as reuniões online, inclusive a entrega, fizemos uma videoconferência para fazer o teste final de aceitação, com eles acompanhando de longe. E, no fim, deu tudo certo, graças a Deus, mesmo com a pandemia no meio do caminho. Interessante. Qual é o desafio de trabalhar com radares aqui no Brasil, Laila? Radar, drone, o que é que você pode trazer para a gente de desafios que vocês precisaram superar, né, para atingir essas marcas que vocês têm chegado? Então, é bem desafiante, na verdade, até por conta também de ter, né, fundos. Então, acaba que realmente é bem desafiador para uma startup o início. Eu acredito que a gente já passou por várias dificuldades e agora, finalmente, a gente, até 2019, a gente prestava serviços e agora, a partir de 2021, na verdade, a gente começou a vender o produto de fato. Então, com isso, ajudou bastante aí em termos de fundos e de estar podendo desenvolver e deixar mais automatizado e mais rápido o processo cada dia mais. Interessante. Recapitulando, então, vocês têm o drone e o drone, vê se está correto, ele verifica a umidade do solo, biomassa da plantação, é isso? E também dá para ver, Laila, a previsão de safra, altura, são esses itens? O que você destaca para a gente do drone? Então, o que eu destaco também são as precisões, né? Então, temos aí, por exemplo, para mineração, a gente consegue captar uma precisão, por exemplo, milimétrica, né? Então, isso ajuda muito. Como também, por exemplo, no mapa de umidade de solo, a gente tem aí um desvio de, no máximo, 2%. O mesmo a gente tem, por exemplo, para produtividade.
então o que ajuda muito o agricultor na hora do seu plantio, de saber, né, quando que é a hora do corte, quando que precisa colher. Então, eu acredito que isso contribui muito. E também nas florestas industriais, temos aí o inventário florestal, onde temos um desvio de até 2%, e também para a localização dos formigueiros, que eu até acredito que você tenha também várias perguntas sobre, então eu vou estar sanando elas posteriormente, mas iniciando eu tenho aí 80% de probabilidade de detecção. Certo, a questão do formigueiro é uma parceria até com a Klabin, não foi isso? Klabin já veio aqui, foi nosso entrevistado, daqui a pouco a gente vai conferir até um trecho dessa participação, mas queria que você explicasse um pouquinho da parceria. Então, na verdade, quando entramos no mercado de florestas industriais, não tínhamos nenhum know-how e também não temos essa especialidade. Então, não somos engenheiros florestais, nós somos especializados em radar de abertura sintética. Então, fizemos uma pesquisa de mercado com engenheiros florestais e descobrimos que formigueiros era algo crítico no mercado, um problema mesmo nesse segmento. E foi engraçado que em 2019 fomos sobrevoar uma área de um cliente para inventário florestal e um dos nossos colegas deu a ideia de sobrevoar um formigueiro, fazer um voo experimental mesmo e ver se a gente conseguia detectar o formigueiro. E foi muito bom, pois realmente conseguimos detectar, então a gente viu que realmente tínhamos potencial nessa área e assim começamos apresentando esse produto para vários clientes e a Klabin super abraçou a ideia. Então, em 2021, a Radaz e a Klabin criamos um grupo de trabalho com mais de 4 universidades, onde nos reunimos quinzenalmente e onde foi feito uma simulação eletromagnética da floresta e do formigueiro e assim otimizamos os parâmetros de voo do radar e definimos o voo helicoidal. E esse estudo acabou no início desse ano e fizemos uma prova de conceito em maio desse ano no Paraná e fizemos um trabalho de campo extenso em várias florestas e localizamos com precisão todos os formigueiros. Em seguida, mapeamos toda a floresta com nossa tecnologia, fazendo um tomograma, que é a mesma ideia da tomografia que fazemos em uma clínica, que você entra dentro do aparelho, que é aquele tubo, e o formigueiro aparece como uma mancha escura na tomografia. E para procurar o formigueiro, ao invés de termos um radiologista, utilizamos a tecnologia de rede neural. Então, usamos uma parte desses formigueiros da floresta para treinar a nossa rede neural. E assim, com a rede neural treinada, achamos os outros formigueiros, com uma probabilidade de detecção de 80%, sem falso alarme e uma precisão de localização de 9 metros. E o bacana é que a situação de hoje, em 1 hora pós-voo, a gente já consegue detectar as formigas. E estamos trabalhando agora para encurtar esse tempo. E a ideia é que futuramente as coordenadas do formigueiro achado sejam passadas para o drone e depois do voo e depois do processamento o drone já pode então jogar a isca na quantidade correta para os formigueiros, ou seja, vamos estar diminuindo o uso de pesticidas, né, com isso, usando apenas o necessário que deve ser colocado naquela área específica. E podemos dizer que até o momento todas as nossas parcerias e vendas foram um sucesso, tanto com as empresas como com os institutos de pesquisa. Maravilha. Vamos conferir, então, uma participação da Klabin aqui conosco, falando o porquê, né, combater essa questão das formigas para a produção, né, dos eucaliptos. Vamos conferir. As formigas cortadeiras são insetos, né,
pragas, né, em vários cultivos, não só cultivo florestal, mas também cultivos agrícolas e também em florestas nativas, né? Até quando houve, né, o descobrimento do Brasil, citou-se, né, uma frase no descobrimento que ou o Brasil acabava com as formigas, ou a gente acabava com as formigas, né, ou as formigas acabavam com o Brasil, que eles estavam atrelando aí ao pau-brasil. Então, as formigas cortadeiras, eles são, né, insetos importantes também para o meio ambiente, mas eles são, em alguns níveis de infestações, grandes pragas em nossos cultivos. E até o momento, né, a gente faz o monitoramento da praga, porque a gente faz o manejo integrado de praga, levando em consideração 3 grandes pilares, né, que é a detecção da praga, né, a detecção do inseto, o monitoramento da infestação desse inseto, né, e da severidade dele naquela região, e aí a gente, através desse monitoramento, a gente estabelece, né, critérios de nível de dano econômico para a tomada de decisão, se a gente vai controlar aquele inseto ou não. E até atualmente a gente fazia esse monitoramento, né, andando na floresta, né? Então nós fazemos amostragens em campo, né, com pessoas caminhando em campo e fazendo a contagem e medição desses formigueiros, né? Então não é um censo, né? É uma amostragem e leva algum tempo para a gente obter algumas informações para tomada de decisão. E essa parceria, né, que a gente teve com a Radars, que é a startup que entrou em contato com a gente, teve, né, um grande insight e trouxe essa solução para a gente testar junto e desenvolver junto, que seria um monitoramento automático desses formigueiros na floresta, através, né, de radares acoplados em drones, né, que é um radar de abertura sintética, que esse é o grande diferencial dessa tecnologia, que ele sobrevoa a floresta, né, e ele utiliza através de diferentes tipos de banda, né, ele utiliza uma banda de alta penetração, que seria aí a banda P, ele consegue detectar ninhos de formigueiros até mesmo no subsolo. E esse desenvolvimento, né, a gente começou a conversar com um pesquisador da Unicamp, que está em parceria também nesse projeto há mais de 2 anos. Então, nós fomos passando informações para eles sobre a estrutura de um formigueiro abaixo do solo, sobre o comportamento da formiga, sobre o dossel da floresta, como que funciona, e ele foi calibrando o sistema, né, todo num software. Aí, agora, em 2022, a gente conseguiu, né, uma alta resolução disso por meio computacional, e nós conseguimos trazer isso para campo e fazer as medições disso em campo, né? Então, ele sobrevoou, né, alguns talhões nossos, das nossas florestas, e a gente conseguiu detectar mais de 80% dos formigueiros. Então, isso faz com que a gente torne o monitoramento mais preciso, né? E para a gente tomar uma decisão mais ágil e realmente alocar o insumo que a gente utiliza para o controle da formiga cortadeira no local correto, na quantidade correta, né? Que são as premissas essenciais aí do manejo integrado de pragas, do manejo mais sustentável das nossas florestas, né? É como você falou, né? Ser mais preciso na aplicação, e também tem essa questão dos insumos, né? A gente sabe que estamos numa escalada de preços. Tem a questão ambiental, também a questão econômica, né? Exato. Temos com certeza, cada vez mais. Bem, agora, dá para a gente escalar para outros países, Laila, essa tecnologia? Vocês proporcionaram uma inovação aí para o setor, né, Laila? É possível a gente replicar em outros lugares? Com certeza, na verdade já fizemos, né? Já exportamos para os Emirados, né, a tecnologia, e também estamos exportando para outros, né? Agora a gente acabou de fazer uma venda, por exemplo, para a Alemanha. E estamos também com interesse, né? Outros institutos também já estão com interesse. Então, o que a gente faz? A gente vende produto e, com isso, a gente já dá o treinamento para eles mesmos poderem estar montando, desmontando e também operando sozinhos o produto, né? O que vocês têm de projetos aí, de novos produtos para esse ano que você pode antecipar para a gente?
Então, eu acho que o mais inédito agora é o formigueiro e também temos que a gente está fazendo para detecção de pragas. Então, a gente está detectando pragas diferentes. Agora, a gente está focando primeiramente no bicudo. A gente tem uma parceria com a USP. Então, estamos fazendo esse projeto desde o ano passado, detectando eles em campo e esperamos que, em breve, estaremos vendendo o produto. Mesmo princípio, digamos assim, da detecção dos formigueiros, dá para ampliar, então, para outras pragas em outras lavouras? Então, cada inseto possui uma forma, né, de reflexão do radar. Então, acaba que a gente precisa, primeiramente, testar, né? A gente precisa estar verificando como ele se comporta, como as nossas reflexões da onda eletromagnética se comportam para cada inseto diferente. E assim, a gente, através do estudo, né, e medidas de ponto a ponto, tanto em laboratório como em campo, a gente faz, então, a gente consegue ver como se comporta e assim definir para outros insetos. Então, a gente faz para cada inseto, teria que ser um estudo diferente. Depois, se a gente conseguir ver que o comportamento é parecido ou igual, a gente consegue estar usando para o mesmo inseto, né? Tá certo, é um benefício, no caso aí dos formigueiros, né, muito grande para as nossas florestas plantadas, né, realmente essa tecnologia disruptiva pode ajudar e muito o Brasil nessa questão ambiental, né, Laila? Com certeza, a gente acredita que vai agregar muito nesse setor ambiental, tanto para safra e produtividade, para não ter perda realmente, conseguindo aí aumentar a produtividade do agricultor, e também em termos de pesticidas, né, para a gente não estar tendo que usar tanta pesticida, para a gente realmente usar o necessário. Tá certo. Laila, antes da gente encerrar, vocês que são especialistas aí em radar, em drone, monitoramento, o Brasil vai bem nesse quesito? Nós somos um exemplo para outros países? Em termos de radar, como nosso equipamento é um equipamento único no mundo, na verdade, em radares de abertura sintética com 3 bandas alocadas em drone, só somos nós mesmos. Mas temos outros sensores que são complementares ao nosso, então eu acho bem legal enfatizar também que a gente pode estar usando o nosso radar junto com outros sensores, por exemplo, câmara ótica ou LiDAR, para estar complementando também as nossas informações. Mas em relação, por exemplo, a descobrir informações abaixo do solo, realmente o nosso está em super destaque e o único para esse tipo de aplicação. O Brasil tem tomado à frente aí quando se trata de tecnologia, né? Nosso agronegócio está muito bem servido pelas startups, né, que a gente tem acompanhado. Laila, antes da gente encerrar, vou deixar você passar um recado aqui para os nossos telespectadores e também o contato da empresa. Perfeito. Muito obrigada, Raíssa. Queria também agradecer a todos os nossos parceiros que contribuíram para estarmos onde estamos e eu acredito que temos muito potencial em agregar o mundo agro, como também em outros segmentos. Eu até queria destacar também, por exemplo, um trabalho legal que fizemos foi em Minas Gerais para preventivo de catástrofes, foi em uma área onde temos uma mina de zinco perto de uma cidade, em uma região cárstica, e o problema é que em algum momento teve uma ruptura da rocha devido à mina e que fez com que o rio secasse a partir de um certo ponto, então a água que continuava no rio, ela foi para dentro da terra. E o que causou, né? Uma erosão em toda parte. Então, até que cede e a terra e forma buracos, que chamados de dolinas. Então, fizemos uma investigação hidrológica e geológica junto com o nosso sensor nessa área. Fizemos um monitoramento sobrevoando a área diversas vezes, mensalmente, e conseguimos detectar um afundamento em diversas regiões. E comparamos com as medidas feitas em campo, e foi super eficaz e assertivo, tendo uma precisão aí em milímetros, só um dos exemplos, lembrando dos anteriores que eu já mencionei.
E, além disso, o nosso sensor também mostra ter benefícios sustentáveis e entregar os resultados aos clientes de forma eficaz, precisa e rápida. E é isso. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Laila. Volte sempre. Obrigada a você. E o nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Tchau.